Segundo João, capítulo 3, do verso 1 em diante. Você que nos visita nessa noite, seja bem-vindo. Que seja pela primeira vez ou que já mora fora, que está passando aqui esses dias. João, capítulo 3, versículo 1 diz assim: Havendo entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade, te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Amém? Antes de entrar na palavra, queria contar só uma historinha rapidinho, que vai talvez trazer um entendimento mais fácil durante a exposição desses textos. Conta-se que um homem morava numa cidade que nevava muito, e ele acorda e vê logo de manhã que a janela estava toda tomada de neve, havia nevado muito durante a noite, e ele pega ali umas ferramentas, corre lá para fora e tenta quebrar aquele gelo que estava na janela da sua casa, e vai batendo, e um vizinho vendo de longe, grita, fala com ele, dá uma ideia para ele: ei, porque ao invés de fazer isso, você não volta para dentro da sua casa, acenda lá a lareira ou acenda um fogo dentro da sua casa, e à medida que a sua casa for aquecendo, à medida que o interior da sua casa for aquecendo, isso que está atrapalhando a sua visão, esse gelo presente na sua janela, vai derreter, e você vai poder ver claramente, sem muito esforço. Você acha que foi um conselho sábio, Dinê? Queridos, esse homem deu um conselho de pura sabedoria para esse homem. Nós muitas vezes, ao final do ano, sonhamos muito para o ano que vem, fazemos uma pequena retrospectiva da nossa vida, do que fizemos, talvez olhamos como nós esforçamos demais, talvez sem necessidade. Eu fico pensando, se nós usássemos mais, se nós experimentássemos mais desse fogo do Espírito Santo em nosso coração, todos os dias, todos os instantes, quantas dificuldades passamos que não passaríamos. Diante disso, voltando a esse texto aqui, quando Jesus recebe Nicodemos à noite, Nicodemos era um fariseu, um mestre da lei, um homem muito sábio, né, uma referência, um membro do Sinédrio, ali o Senado, né, ele fazia parte daqueles homens que julgavam o povo naquela época, o povo de Israel, os hebreus. Ele era os homens que julgavam moralmente, eles eram os homens que cuidavam da política, e ele era um mestre da lei, era um mestre espiritual. E esse homem vem ter com Jesus à noite, porque ele tinha visto, junto com muitos outros, grandes milagres que Jesus estava fazendo. E ele entendeu que um homem comum não podia fazer aquilo. Aquilo que Jesus fazia, aparentemente, a gente entende que eles nunca tinham visto
E ele corre, não sei se corre, mas ele vai até Jesus à noite para conversar com Jesus. E Deus tem colocado no meu coração ultimamente, todas as vezes que eu vou para a palavra, Deus tenta me mostrar o coração de Deus, e Deus tenta me mostrar o coração das pessoas com que Deus está tratando. Não sei por que Deus tem me direcionado sempre nessa toada, nesse caminho. E todas as vezes que eu começava a ler esse texto, eu ficava olhando para Jesus, olhando para o coração desse fariseu. Esse homem vem, a Bíblia um pouquinho vai dizer que muitos criam em Jesus, mas a maioria deles criam porque viram milagres. E o tema dessa palavra para você e para mim nessa noite: Jesus não quer só a sua simpatia, Ele quer o seu coração, amém? Você pode falar para o seu vizinho: Jesus quer o seu coração. É isso que Jesus quer. Fiquei percebendo aqui nesse texto, Nicodemos vai ter com Jesus e começa a rasgar seda para cima dele. Vai dizer que isso que o Senhor faz, nós sabemos que vem de Deus. Se você pegar o texto aí, só para conferir no início, no versículo 2, diz assim: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite: Deus não quer sua simpatia, porque Ele não quer só a sua companhia, Ele quer estar dentro de você, amém? Ele quer viver a sua vida, como Paulo: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você vai orar, sabe aquela coisa que está parecendo embaçada? Aquilo vai dissipar, porque o Espírito Santo é fogo, amém? No meu e no seu coração. Nicodemos, eu imagino ali, talvez com uma cegueira espiritual, e ele começa a falar isso para Jesus. Jesus de cara já corta Nicodemos, conhecendo o coração dele, e fala assim: em verdade eu te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Ele começa a conversar com Jesus: mas como pode um homem já sendo velho voltar ao ventre da sua mãe, nascer de novo? Jesus disse: em verdade eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Nicodemos olhava de uma forma natural. Jesus já havia dito: aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Esse termo, nascer de novo, aqui, nesse contexto, não é o que Nicodemos estava pensando. Não era algo aqui na horizontal, que a palavra diz. O termo é anotem. Anotem o tema raiz desse texto grego. Essa palavra grega, ela diz: nascer de cima, nascer do céu, nascer do alto, nascer de Deus, querido. É isso que Jesus estava falando para ele. E ele estava olhando só no horizontal. E Jesus vai falar: aquele que não nascer. O termo ver o reino de Deus também não é simplesmente uma visão. Essa palavra dá a ideia de sentir, de perceber, de participar. Aquele que não nascer de novo, é impossível participar do reino dos céus, ainda aqui nessa terra. E quando nós oramos o Pai Nosso, muitas vezes, que venha o teu reino, não é assim que nós oramos? Nós pedimos, mas muitas vezes não entendemos. Quando esse texto diz nascer da água, tem algumas interpretações sobre esse texto. Alguns vão dizer que nascer da água é nascer do batismo, quando nós somos batizados, o batismo do arrependimento de João. Alguns vão dizer que para nascer de novo nós precisamos de arrepender dos nossos pecados, amém? E é verdade. E aí sim nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Mas alguns também vão dizer que esse nascer da água é nascer também da palavra, ser lavados pela palavra. E tem alguns textos que vão ilustrar bem. João 15:3, não precisa de abrir. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Amém? Você já está limpo pela palavra que o Senhor tem falado. Quantos cultos você passou aqui esse ano? Quantas palavras foram ministradas? Eu espero que você tenha absorvido muitas dessas palavras em nome de Jesus.
Cristo se entregou pela igreja para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. E o outro texto: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus falava para Nicodemos, mas ele ainda não tinha entendido. E talvez você está na mesma situação. Talvez é a primeira vez que você vem numa igreja evangélica, que você está entrando aqui hoje à noite. Ou talvez você veio o ano inteiro e ainda está com muitas dúvidas a respeito do reino. E o que Jesus falou para Nicodemos vai falar no seu coração nessa noite, amém? Que você precisa nascer de novo, da água e do Espírito. E é isso que Deus, em nome de Jesus, vai fazer nessa noite. E Nicodemos, ainda cheio de dúvida, Jesus vai dizer para ele no versículo 7: não te admires de eu te dizer, Nicodemos, que é necessário você nascer de novo. Ele estava dizendo mais ou menos assim: Nicodemos, eu sei que você conhece as Escrituras, mas eu sei também que você não está me enxergando nelas. Eu sei que você está aqui do meu lado, mas você não percebe quem eu sou. Era mais ou menos isso que ele estava falando. Eu sei que você é o mestre, que você merece todo o respeito, mas você não me enxerga nas Escrituras. Por isso eu te digo, é necessário nascer de novo. Um príncipe cuidava ali da moral diante dos fariseus. Era um homem nobre, querido. Nicodemos era um homem extraordinário, diferente de muitos outros fariseus. Toda vez que fala fariseu, nós achamos que já taxamos os caras como os piores criaturas do mundo. Jesus não olhava assim. O apóstolo Paulo era um deles, Nicodemos era um deles. Mas tinha muitos deles, homens que se passavam por ministros de Deus, homens de Deus, muitos fariseus. E Jesus chegou até a dizer em Marcos 8,15: tenham cuidado com o fermento desses fariseus, que vive espalhando discórdia por aí. A Bíblia diz que nós devemos examinar o nosso coração. E nessa noite eu queria que você examinasse aí seu coração. Como você tem vivido? Você tem, de alguma forma, em algum momento, disseminado discórdia? Ou não? Ou participado dela? Talvez você nem dissemina, mas você adora participar de uma conversinha atravessada. Jesus vai falar: cuidado com o fermento. Esses dias a gente estava no encontro e eu tinha lido uma coisa que dizia que uma árvore, você consegue fazer milhões de palitos de fósforo com apenas uma árvore, mas que o único palitinho de fósforo, ele põe fogo numa mata inteira. Não sei se você já viu isso. O poder da palavra, querido. Podemos passar anos construindo uma história, construindo um trabalho. Uma palavra é como um fermento, e ela atrapalha, estraga toda a massa. Outra vez Jesus disse, né, em Marcos 2:23, não vou ler, mas eles começavam a vigiar Jesus. Eles pararam no sábado para colher algumas espigas ali, estavam lá os fariseus acusando. Quantas pessoas ficam vigiando os irmãos? Quantas vezes nós nos deparamos com alguém querendo vigiar as pessoas e não olham muito para eles? Esse não era o Nicodemos, mas eram alguns fariseus. Eles também eram extremamente formais. Nada podia sair daquela liturgia, daquela forma que eles tinham preparado. Eles quase que se diziam o próprio Espírito Santo de Deus. Eles ditavam, eles não aceitavam nada que não viesse do conhecimento deles. E é nesse contexto, Jesus aqui no início do seu ministério, se depara com esse homem. Mas esse era um nobre. A Bíblia diz que ele reconheceu Jesus. E nós sabemos pela palavra de Deus que lá no final, quando Jesus foi crucificado, estava ele lá, junto com José de Arimateia, pegando o corpo de Jesus para fazer aqueles trabalhos de embalsamá-lo. Queria que você entendesse nessa noite que nascer de novo é nascer do alto, nascer do céu,
nascer de Deus, amém? Você já viu um bebê? Se você pegar um bebê, eu vou te pedir, o irmão que ele é policial, eu vou pedir, puxa a ficha desse bebê lá para mim. Não tem nada contra ele. Quando nós nascemos de novo, quando nós aceitamos Jesus no nosso coração, a palavra diz, eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Quando nós abrimos a porta do nosso coração, nós nascemos de novo. E o diabo pode querer nos acusar, mas no livro da vida, onde está o meu e seu nome, todo escrito de dívida que havia sobre nós, já foi pago. Você vai puxar minha ficha lá, você não, lá no céu, vai puxar minha ficha. Está igual de um bebê, nasceu de novo, novo nascimento. Eu não sei se você já tinha entendido isso, talvez você já vive isso, mas que essa palavra de alguma forma, ela possa trazer vida ao seu coração, porque a palavra diz que nós fomos gerados para uma viva esperança. Nós fomos gerados pela palavra para uma viva esperança. Qual é a sua esperança para o ano que vem? Quais são seus planos para 2020? Hoje eu olhava esse texto aqui, o ano de fazer a diferença, e já está indo embora. Eu te pergunto, essa placa está aqui tem um ano. Você fez a diferença? A pastora Donai semana passada perguntou aqui assim, quem já desapontou a Cristo uma vez esse ano? Levante as mãos. Que vergonha, querido. Quem já desapontou Jesus uma vez? Quem já desapontou Jesus esse ano? Levante a mão. A igreja inteira levantou a mão. Por isso a palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, para que nós não sejamos consumidos. É isso que a palavra diz, porque Deus é misericordioso. E Ele falou assim, e você, levante a sua mão, você, que Cristo te desapontou uma vez esse ano. Todo mundo ficou como vocês estão. Eu fiquei olhando para esse texto aqui, que vergonha. Como eu poderia ter feito muito mais. Eu conheço meu coração, você conhece o seu. Poderíamos, sim ou não? Poderíamos, querido. Mas nós deixamos para amanhã, e para depois da manhã, e agora nós já transferimos para o ano que vem. Eu tinha até pedido para eles cantarem essa música, eu vou ouvir e ver uma virada. Eu queria que você ouvisse essa música hoje, não na virada do ano. Porque a virada tem que ser hoje, amém? Nós vamos virar de ano, mas nós vamos continuar sendo as mesmas pessoas. Não vai mudar muita coisa não. Nós precisamos experimentar uma virada em nossa vida hoje. E não sermos apenas simpatizantes, mas nós precisamos de entregar o nosso coração para o Senhor. Talvez você nos visita hoje pela primeira vez, e de alguma forma você veio parar aqui. Ah, querido, você não sabe de nada. Jesus quer alcançar seu coração, amém? Do jeito que Ele falou para Nicodemos, eu creio, em nome de Jesus, que essa palavra vai penetrar no mais íntimo do seu coração. A Bíblia diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele é loucura, e não pode entendê-las porque eles não discernem espiritualmente. O homem natural muitas vezes acha que nós somos um bando de doidos, de malucos, porque eles não entendem, querido. Enquanto eles estão lá fora, metendo a picareta na janela para quebrar o gelo daquela vidraça, se esforçando, nós estamos lá em casa, no nosso quarto, orando, e Deus, o calor do Espírito Santo, a presença de Deus, cuidando de toda a situação. Quando nós saímos lá fora, quando nós olhamos pela janela, o tempo mudou, a visão está ampliada, mas muitos, como Nicodemos talvez, precisavam de sair do seu trono. Você precisa de sair do trono, querido. Nicodemos era um mestre do sinédrio, como se fosse um senador, era um dos 70 homens mais importantes ali. E aquele judeu ali, o galileu, que ele chama de mestre, de rabi, fala assim para ele: desce do seu trono,
Você tem que nascer do alto, meu filho. Tem coisa que você não pode resolver, mas eu posso. Tem coisa que você não pode resolver, mas Deus pode, amém? Como é que está o seu coração? Como é que está a situação? Está difícil? Ore, e Ele vai resolver em nome de Jesus, amém? Na sua vida. Aquele que crê, Jesus vai dizer para ele que aquele que crê será salvo. Você crê? Amém? Então você está salvo. Se você crê em Jesus, você está salvo, pois pela graça sois salvos por meio da fé. Muitos daqueles fariseus, em Marcos 23 em diante, ali vai dizer que além de Jesus dizer que eles eram hipócritas, chamá-los de cegos, dizer que eles eram sepulcro caiados. Jesus disse isso para muitos deles, porque lhes faltava no coração, queridos, a justiça, a misericórdia e a fé. Essas três coisas preciosas, queridos, habitam seu coração, se fazem presente na sua vida. Você tem experimentado do juízo, e ali fala da justiça, algumas traduções. Você tem sido justo com as pessoas, porque aquele que é nascido de Deus, ele representa, ele é um imitador de Cristo. Você tem imitado a Cristo? Ou você tem feito como esses fariseus? Alguns, não Nicodemos, sepulcro caiado, não sei quem se conhece, é um túmulo pintado com cal por fora, branquinho, bonitinho por fora, e todo mundo sabe o que tem dentro de um túmulo. Não sei se você já viu, terrível que está lá dentro, podre, fedido, estragado. Jesus olha para o coração desse povo e vê essas coisas. Querido, Ele vê o meu e o seu coração. Por isso que quando de alguma forma nós erramos e chegamos até a pecar, o Espírito Santo nos constrange, amém? Ele nos constrange ao ponto de doer nosso coração, ao ponto de nós sentirmos vergonha de nós mesmos. Mas se isso não te incomoda, eu vou dizer que você não nasceu de novo ainda. Aqueles fariseus não eram justos, não tinham misericórdia de ninguém, e faltava-lhes a fé. A fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas esse homem ainda é cheio de dúvida, e Jesus continua explicando para ele. Jesus querendo capturar o coração dele, como quer capturar o seu. Ele vai falar para ele sobre o vento, queridos. Ruá, na palavra de Deus. O vento é o mesmo que o Espírito. Ele vai dizer no versículo 8: o vento sopra para onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Ele começa a falar para ele: Nicodemos, o vento sopra, querido, aonde quer, você ouve o barulho, mas não se sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é o Espírito Santo de Deus. Você consegue pegar o vento? Consegue falar? Não dá. Mas ele vem de onde quer e vai para onde quer. Ele estava falando assim: Nicodemos, quer ser o mestre da lei? Quer ser um homem de Deus nessa terra? Aceite o senhorio de Deus. Deixe o Espírito Santo de Deus te conduzir. E eu digo para você, essa palavra não foi para Nicodemos, foi para mim, para você, viu, Domingos? Foi para nós, seu Antônio, foi para todos nós. Deixe o Espírito Santo de Deus conduzir a sua vida, e Ele vai falar com você todo dia, quando você estiver orando, mas também através da palavra dEle, que vai nos lavando e nos purificando a cada dia. O vento e o Espírito são invisíveis. Consegue ver, Marcinho? São invisíveis. Não podemos prever os seus movimentos. Eu fico pensando, Nicodemos conhecia as Escrituras, e provavelmente o livro de Ezequiel 37,
Vai falar sobre o vale de ossos secos, os irmãos já leram. A Bíblia diz que o Senhor leva Ezequiel a uma visão e o coloca no meio de um vale de ossos secos. Um campo aberto, lotado de ossos humanos secos, espalhados. Provavelmente parecia que tinha tido uma guerra. O povo tinha sido exterminado. Deus mostrava para ele a realidade espiritual de Israel. Como Deus enxergava a realidade espiritual do povo que ele escolheu. O seu escolhido do Senhor, amém? A Bíblia diz que nós fomos gerados nele, através da palavra. O Senhor conhece o meu e o seu coração. Como é que está seu coração? Como é que está o estado do seu coração? E ele vai perguntar para Ezequiel 37:3, não precisa de abrir. Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele, profetize esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ele falou assim, profetiza, boi, ouçam a palavra de Deus. E assim ele fez, querido. E ele diz que esses ossos começaram a bater uns nos outros, pedaço de osso para todo lado, aquele barulho, começou a surgir tendão, pele, e aquele exército foi regenerado. Mas eu vou te dizer que ainda estava morto. Estavam estendidos, não eram mais ossos, Francis, mas estavam ainda estendidos. Então o Senhor disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e dize-lhes, assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Como é que está seu estado aí? Você está desanimado? Frio? Receba essa palavra em nome de Jesus. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e puseram em pé um exército sobremodo numeroso, amém? Querido, não sei como é que está seu coração, mas aqui como ministro do Senhor nessa noite, eu profetizo sobre a sua vida, que o Espírito Santo de Deus possa tomar seu coração, aquecer seu coração, morar no seu coração, e te colocar de pé. Te colocar de pé, querido. Isso aqui foi só uma coisa para esse ano, vale para o ano que vem, vale para daqui 2 anos. Façamos a diferença. Faça a diferença na sua casa, amém? Começa lá pela sua casa. Comece a fazer a diferença lá. Veja o que a palavra diz sobre os maridos, amai as suas esposas, como Cristo amou a igreja. Tem maltratado a esposa, querido, corre para casa e vai amá-la. A mesma coisa a esposa, os filhos. Oh Jesus, não saia daqui nessa noite sem experimentar desse vento do Espírito. Nicodemos conhecia essa história. Você conhece essa história, amém? Mas Nicodemos falou, como pode ser isso? No versículo 9, Jesus respondeu, você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Mais ou menos assim, eu vou te explicar. Vou te explicar uma coisa. Versículo 14. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Ele fala assim, Nicodemos, assim como a serpente foi levantada no deserto, para aquele povo que estava morrendo pelos seus pecados, e ao olharem para aquela serpente, na haste, que é a serpente de bronze, eles eram curados e voltavam a ter saúde. Ele estava falando para Nicodemos e para você, mas o que eu vou fazer é muito maior, Nicodemos. Eu vou ser levantado numa cruz e vou levar todos os seus pecados. Quando você olhar para a cruz, quando você me ver lá na cruz, Nicodemos, você vai perceber
que toda a sua dívida eu vou pagar para você, porque eu te amo. Era mais ou menos isso que ele falava para ele, fala para mim. Sabe tudo aquilo que você já fez de ruim nessa vida, Nicodemos? Eu vou levar naquela cruz, mas você precisa de crer em mim. Jesus disse para os seus discípulos uma vez: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E eu estudando esses dias, eu até falei no Tadel, essa palavra poder é dinamis, dínamos, é uma palavra que quer dizer uma coisa explosiva. Ela vai dizer também que é uma coisa que não tem fim. Ele está falando assim: Nicodemos, o que eu levar lá, acabou. Eu vou levar seus pecados. E quando o Espírito Santo vier, você nunca mais vai querer retroceder. Vai querer voltar a ser o velho homem, sabe por quê? Porque você vai viver uma outra vida. Você vai experimentar agora de algo que você nunca experimentou. Eu não sei qual é seu grau de intimidade com o Espírito Santo de Deus. Eu uma vez subi para o monte para orar com os irmãos, e fui tomado pelo Espírito Santo de Deus. Foi algo extraordinário. Que vontade de estar lá até hoje. Mas querido, daquele dia em diante, eu nunca me senti sozinho. Por mais muitas vezes eu esteja sozinho. Essa madrugada, enquanto eu orava, pedindo a Deus direção para trazer essa palavra aqui. Como Deus falou comigo. Como o Espírito Santo me visitou, Homero. Que coisa extraordinária. Me levou assim para navegar pela palavra de Deus. Parecia que como ele fez com Ezequiel, ele começou a me levar para lugares, para visões, para situações extraordinárias. Tem uma história de um homem chamado Charles Spurgeon, que se passou em 1850. Esse homem é considerado até hoje como o príncipe dos pregadores. Tem milhares de sermões dele aí na internet, na íntegra. Esse homem era um jovem, aproximadamente ali uns 16 anos. E ele estava indo para o culto, onde o seu pai era pastor, sua família liderava aquela igreja. Também uma nevasca muito grande o impediu de chegar lá. E ele entrou numa pequena igrejinha. E a história dele conta que ao entrar nessa igreja, havia ali um pastor pregando numa igreja metodista. Ele ainda diz um pastor leigo. Um pastor leigo quer dizer um pastor que não tinha todas as formações teológicas. E ele vai dizer que aquele homem pregava de uma forma simples. Mas era a palavra de Deus que... A Bíblia diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estaria. Eu quero te dizer que a presença do Senhor é real nesse lugar, amém? Não negligencie isso. Preste atenção nesse texto. Ele estava trabalhando o texto de Isaías 45, 22, aquele pastor naquele dia. Diz assim: olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra. Deus dizia para o povo: olhai para mim, e todos serão salvos. E ele olha para aquele jovem sentado ali, desanimado. Um menino que nasceu na igreja, mas que não era convertido. Um menino que nasceu de pais pastores, mas não tinha nascido de novo. O pastor olha para ele e fala: rapaz, como é que você está triste? Você está tão infeliz. Olhe para Jesus. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Começou a falar para ele: olhe para Cristo. Naquele dia ele entregou seu coração para Jesus, querido. Se tornou um pastor ainda com 20 e poucos anos. E se tornou o príncipe dos pregadores. Porque passou a vida inteira pregando, ensinando, sendo guiado pelo vento do Espírito Santo. E uma das pregações dele, que eu gosto muito, ele vai dizer que nós, cristãos, ele falou isso em 1800 e pouco, e hoje é a mesma coisa. Nós somos como crianças numa praia. Nós gostamos de brincar na beiradinha da praia, molhar o nosso pé ali, até na canela,
Os maiores aí gostam de ir até um certo ponto que você tem o domínio e o controle. Mas nós nunca nos aventuramos a conhecer as belezas da profundeza dos mares. Ele estava falando de uma coisa espiritual. Ele estava falando que nós não saímos do nosso trono. O Espírito Santo pode caminhar conosco, não ser o nosso Senhor. Ele estava dizendo que nós não nos entregamos por inteiro. Nós não deixamos o Espírito Santo nos levar como vento, para onde Ele quiser. O dia que você experimentar disso, você vai ver que é a melhor coisa do mundo, amém? Sabe aquele dia que você quer muito fazer uma coisa, e o Espírito Santo te direciona para o outro lado, e você abre mão daquilo, talvez até sem entender, mas daí a pouco você vê que era algo extraordinário, como foi toda a história do apóstolo Paulo. E para finalizar, Jesus, depois de falar muito para ele, fala que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que todo aquele que nele cresce, não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. E Jesus falou um monte para ele. E no final, Jesus completou lá no versículo 20. Ele falou assim para ele: olha, Nicodemos, porque todo o que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Aquele homem, aquela mulher que não querem Jesus. Eu sempre gosto de imaginar uma luz. Eu já trabalhei com filmagem. Lembra daquelas filmagens antigas que tinha uma luz de 1000 watts de potência? Se você botasse a mão, você torrava a sua mão. Aquilo, se você acendesse aqui, você ia ver todos os defeitos dessa pintura, dessa parede. Eu fico imaginando o homem que não quer Jesus. Ele nunca vai se aproximar de Jesus, porque Jesus é como o holofote daquele. Deus é como o holofote daquele. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Presta atenção. Nascemos do céu, nascemos do alto, nascemos de Deus, amém? Fomos purificados e lavados no sangue de Jesus. Nos aproximamos. Continuamos limpos. Mas nessa caminhada, muitas vezes essas vestes são borrifadas e muitos retrocedem. Talvez na primeira dificuldade, ou por algum tropeço, retrocede. Mas querido, nós somos regenerados pela palavra. Jesus vai me perdoar, vai te perdoar, amém? Agora o homem que não aceita essas coisas, a situação dele fica difícil, porque ele não foi lavado. A cada passo que ele dá, a situação fica feia, a situação fica crítica, porque ele não quer Jesus. Talvez ele quer estar no meio de um movimento como esse aqui, ó. Ele quer participar, mas ele não quer Jesus no coração. Nicodemos, em João 7, eu acho, a Bíblia diz que ele defende Jesus no Sinédrio um dia. E João 19, 38, nós vamos ver que realmente agora ele vai lá, depois que Jesus foi ali crucificado, ele vai lá reclamar o corpo junto com Arimateia e vai cuidar daquele homem. Eu encerro aqui nessa noite e profetizo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Nós vamos trocar essa plaquinha semana que vem, depois da manhã. Isso aqui vai sair daqui, vai vir outro tema, mas eu queria que você guardasse esse tema. O ano de fazer a diferença é o ano inteiro, é esse finalzinho de ano. Mas é impossível fazermos qualquer coisa para Deus sem Deus. Jesus disse que sem Ele nós nada podemos fazer.